Boa noite, Valdete. Seja muito bem-vinda. Boa noite também, Lídia. Boa noite, Silvano. Boa noite, Célio Melo. Olá, Adriana Dantas. Lidiane Patrícia, boa noite. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, Isabel e toda a família. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Wagner. Boa noite. Ercília, boa noite. Boa noite também, Michele e Gabriel. Filomena, boa noite. Seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite também para você. Andréia Dantas, olá. Graças a Deus, Odete, tudo bem? Tudo sob controle. Cláudio Honor, Eliane, boa noite. Espero que a sua mãe, Cláudio Honor, esteja melhor. Joana Bandeira, boa noite, seja muito bem-vinda. Maria Esther, boa noite. Boa noite também, Carmen. Luiz Carlos Machado, boa noite, meu irmão, tudo bem? Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Você, Osmano e Diego, boa noite para todos. Olá, Selma, boa noite para você, para o seu maridão também, sejam bem-vindos. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Ótima semana para você também. Lilian, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Érica, boa noite. Que bom, Cláudio Honor, que bom. Gessiane Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Olá, Leda, boa noite, seja bem-vinda. A Leda, sua irmã também, né? Boa noite para vocês. Oneida Alves, Rosane Junqueira, boa noite. Olá, Amanda Lavez, Fabiano, sejam bem-vindos. Olá, Marcileia, boa noite. Joana Carneiro, boa noite também. Helena Coelho, Vitória, boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Daniele Diamantino, boa noite, Marinha. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões da noite. Como sempre, com muito prazer, com muita alegria e satisfação. Com certeza será, né, Wagner, uma ótima leitura e estudo para todos nós, com ótimas reflexões. E principalmente, bastante aprendizado. Rosália Gomes, boa noite. Adriana Varenga, olá. Gente, vamos então nesse instante levarmos o nosso pensamento. Eu vi aqui, né, muita gente andou até mudando as fotos aí para homenagear os pais desencarnados, pais encarnados, né? Renata Gomes, boa noite Alisson, boa noite Zé Ricardo. Então que as nossas preces, as nossas orações de hoje possam exatamente serem direcionadas a todas essas pessoas, a todos esses espíritos muito importantes para nós nesse processo, né? Permitindo a nossa existência, permitindo a nossa vinda a este mundo físico. Então, com certeza, são importantes e que a gente possa e consiga, né, agradecer de alguma forma, através das nossas orações e boas vibrações, a estes pais. Olá, Vilmar Renner, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Então que nós possamos agora nesse instante levarmos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, a Maria de Nazaré, principalmente para pedi-los que nesses instantes, sobretudo que nós estaremos aqui reunidos, que estejamos protegidos, que estejamos amparados, que estejamos envolvidos pela espiritualidade superior,
e pela proteção de Maria e de Jesus, para que aproveitemos o máximo possível esses instantes em que estaremos aqui reunidos, unindo as nossas vibrações, unindo a nossa energia em prol de algo maior, primeiramente para nós mesmos e depois para todos aqueles com quem convivemos e que fazem parte da nossa vida. Um pedido especial a Maria e a Jesus, que leve a todos os nossos pais, a todos os nossos genitores, e aproveitemos também para pedir para as mães, que as nossas energias possam chegar a todos eles, que as nossas vibrações possam envolvê-los e abraçá-los, e que essas vibrações estejam multiplicadas em bênçãos, exatamente pela luz que Maria e Jesus também derrama sobre todos eles. Que o nosso abraço chegue a cada um destes genitores, estejam eles encarnados ou desencarnados, e que deste abraço fraternal possa nascer, ou melhor, possa fortificar todo o carinho que nós sentimos por cada um deles. Que desse abraço advenha a gratidão do fundo do nosso coração pela colaboração que tiveram nesse nosso processo, tanto de renascimento quanto de educação. Enfim, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, por ter nos concedido essa oportunidade de termos convivido com pessoas tão importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus, né? Ao nosso mestre amado e querido, e a participação de todos vocês, encarnados e desencarnados, né? Boa noite, Renato Leite, Raquel Porfírio, Cláudia Fernandes, Joana Camargo, Jossanã, Aninha e Adriano, Maura Augusta, Ana Cristina, Marilza, Vitória. A Vitória está pedindo aqui para o sobrinho dela que ainda está em coma. Com certeza as nossas orações e vibrações chegarão até ele, Vitória, que a espiritualidade conduza. Joana Oliveira, boa noite aqui, Leopoldina, Flávio, Adair, Maria Silvia, boa noite para todos vocês, e que nós possamos então agora nesse instante darmos esta sequência à nossa leitura e estudo, né? Adilson Riva, Dona Luzia, Gessé, boa noite, Gessé. Que nós então consigamos, nessa nossa leitura e estudo de hoje, boa noite também para Thaís Pereira, seja muito bem-vinda, e a todos vocês que pela primeira vez estão aqui chegando, sejam todos sempre muito bem-vindos. Fica aqui o nosso convite, todos os dias de segunda a sexta, fazemos aqui essa breve oração, né? E analisarmos alguns tópicos dessas obras kardecianas que são realmente interessantes e importantes para ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. São informações que recebemos para que essas informações se transformem em conhecimento, e o conhecimento cada vez mais vire sabedoria para nós sabermos como agir diante de todas as situações da vida, do dia a dia e sobretudo no relacionamento com as pessoas, né? Vânia Maria, boa noite. Gente, nós estamos vendo aqui o item 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos e o advento do Espírito de verdade. Este advento do Espírito de verdade, Renilda de Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Esse advento do Espírito de verdade, a gente tem aprendido, sobretudo, como que o próprio Cristo, ele vem trazendo para nós a sua mensagem e a quem esta mensagem está atingindo. Bom, primeiro a gente precisa saber que a mensagem é direcionada para todos, mas quem está efetivamente preparado para recebê-la?
talvez aí, que nós precisamos identificar. Boa noite, Fernanda Guedes. Cláudia, tenho certeza que a nossa oração chegará também até ela, né? Luísa, boa noite também, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui tentando identificar, porque o Cristo é considerado o Consolador. O advento do Espírito de verdade nada mais é do que essa verdade que recai sobre a humanidade e, sobretudo, como nós estamos vendo, uma verdade que vem trazendo consigo a própria ciência, ou uma ciência que vem trazendo consigo uma verdade, e uma verdade que precisa se associar com a própria religiosidade. Estou falando de religiosidade de uma forma muito mais ampla, porque nós precisamos deixar um pouco de lado os conceitos de religião. Né, Gustavo Duarte? Boa noite. Precisamos deixar o conceito de religião e buscar a religiosidade, porque a própria ciência vem mostrar isso para nós. Quantas pesquisas não estão sendo feitas ultimamente, sobretudo para mostrar e comprovar o quanto a religiosidade é importante, sobretudo na aquisição da própria saúde física, né, Aparecido? Boa noite, seja bem-vindo. Na própria saúde física. Então, a ciência surgiu para unir-se à religiosidade e mostrar para todos nós a verdade. Não existe consolação sem verdade, ou não existe consolação se nós não buscarmos a própria verdade, porque Deus é a verdade. Tudo o que foi criado, todas as leis, estão carregadas de verdade. Se nós nos distanciarmos dela, nós teremos dificuldade de receber e de perceber o quanto nós somos envolvidos neste amor divino, que é representado aqui na terra pelo próprio Cristo. Então a gente viu que a verdade sempre existiu em toda a era, em todas as eras da humanidade. O único detalhe é que no início da nossa história e principalmente da racionalidade da raça humana, nós não tínhamos esse acesso à verdade. A verdade era apenas e tão somente legada a determinado grupo de pessoas que pertenciam a algumas seitas ou instituições. Somente aqueles iniciados que estavam naquela época preparados para receber informações. Né? Serena Alves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Patrícia, Elaine, sejam todos bem-vindos. E Jesus, assim como nós ainda citamos no nosso último encontro, Sócrates, foram aqueles grandes seres que chegavam e divulgavam. Eles não se preocupavam com escolas iniciáticas, eles pregavam, eles ensinavam nas praças públicas, porque o ensinamento tinha que ter acesso ou tinha que ser levado a todas as pessoas. Nós estamos de alguma forma vulgarizando isso e a internet nos auxilia demais. Olha aqui, esse nosso grupo fantástico que criou-se. Pessoas que estão aqui agora ao vivo, pessoas que vão assistir depois, algumas inclusive que não têm Facebook e assistem através do YouTube, né? Aqui o exemplo de uma amiga muito querida, Ludinha, também o seu marido Camilo, Maria Eduarda e algumas outras pessoas que acompanham pelo YouTube, inclusive, fica aqui, né, aqueles que não têm Facebook, nós temos uma página com o nosso nome, Edson Vander Assunção, no YouTube, onde nós colocamos todos esses estudos nossos, toda essa leitura e estudo, para as pessoas que não possuem Facebook terem acesso também ao YouTube. Então, nós estamos de alguma forma que ampliando, procurando generalizar esses ensinamentos, porque a verdade tem que ser levada a todas as pessoas e a todos os cantos do globo. Aqui nós temos pessoas de diversos lugares do nosso Brasil, neste pequeno grupo reunido. Então chegou o momento da verdade começar a atingir a todos, não é, Andréia Vieira? Muito bem-vinda. Ieda Noriega, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Então nós temos que trabalhar e ampliar exatamente esta verdade para todas as pessoas. E a gente está vendo nesse item, né, nesse capítulo especificamente, Cristo, o Consolador, porque toda a consolação e toda a verdade, ou pelo menos a maior parcela da verdade, veio exatamente do Cristo. Gente, nós estamos identificando aqui, inclusive nas outras obras, vejam a importância de um estudo sistematizado, né? Na sequência
das obras. Nós estamos vendo aqui determinados, em outros livros, que os ensinamentos de Jesus, ou aquelas frases impactantes de Jesus, elas servem de base para quase todas as ciências que nós estamos tendo hoje. Seja física, seja química, biologia, a medicina. Jesus deixou ensinamentos que se casam perfeitamente com todas essas disciplinas. É a verdade. Então, por isso que ele é considerado o Consolador. O Consolador, primeiro, o Consolador máximo. Talvez o Consolador único. Eu acho que aí nós podemos exatamente parar, né, Luísa Nalim? Seja bem-vinda. Então, nós estamos identificando, mas como nós terminamos o nosso último encontro, há necessidade para nós conseguirmos nos preparar para recebermos essa verdade, e aí a gente vai logo entrar no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Maria de Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Quando nós adentrarmos a esses pobres de espírito, a gente vai perceber o que nós precisamos, né? Mais ainda para receber esta verdade, nos prepararmos para a própria verdade. Mas Kardec disse, ou melhor, o Espírito de Verdade trouxe e deixou aqui muito claro para nós que precisamos elevar a nossa resignação ao nível de nossas provas. Ou seja, cada um vai ter, vamos assim dizer, um esforço próprio e peculiar para que consiga receber e perceber a própria consolação. Não adianta vocês falar, mas eu fiz a mesma coisa que fulano ou que ciclano e eu não consegui perceber, Cada um tem a sua forma. Por isso que eles dizem, eleve a sua resignação ao nível das suas provas. Pegue as suas provas, os seus testes, os testes que a vida lhe apresenta e amplie a sua resignação nesse próprio nível e você vai percebendo que Deus, que o Criador realmente deixou tudo dentro das nossas reais necessidades. Então, quando a gente consegue elevar a nossa resignação, a gente vai perceber e abrir o nível de conhecimento dessas próprias leis e da aplicação de todas elas às nossas necessidades. E é claro, a gente vai entender a aplicação às outras pessoas, mas a gente não deve se preocupar com os outros. Mas infelizmente, os nossos olhares vão muito mais atingindo as outras pessoas do que nós, porque a gente precisa trabalhar algumas coisas ainda dentro de nós. Mas mesmo quando a gente volta o olhar para o outro, se nós conseguimos elevar a nossa resignação, nós vamos entender que o outro também tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades. E como dizia Chico para um amigo dele ali que questionou o Chico, mas Chico, para nós que estamos aqui, a gente está buscando, está estudando, a gente está tentando fazer as coisas, Chico, mas assim, está tudo tão difícil, e eu vejo lá o meu vizinho, ele não tem religião nenhuma, ele não faz nada, e todo final de semana só feliz, satisfeito, fazendo um churrasco. Poxa, Chico, a vida dele é muito mais feliz que a minha. E aí Chico vira para ele e fala, ô meu companheiro, meu querido, não se preocupe com o outro, mas uma coisa eu posso te dizer, você já está no nível deste despertamento. O nosso companheiro, ou melhor, o seu companheiro, o seu vizinho, o nosso irmão que você está citando, ele ainda não chegou ao nível do despertamento. Então, ele está levando a vida de uma forma tranquila, como ele acha que é conveniente, mas chegará o dia em que ele despertará. Então, sabe aquela frase que muitos dizem, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Gente, não é que aparece assombração, é que quanto mais você reza, quanto mais você se conecta ao Criador, mais você tem capacidade de enxergar as coisas à sua volta. E aí de repente você vai percebendo quantos obstáculos você precisa ultrapassar para chegar no seu objetivo. E aí parece que esses obstáculos vão crescendo, mas não é, é que você está enxergando. Agora aquelas pessoas que não enxergam, já que tem essa montanha, eu não vou subir não, vamos fazer um acampamento, a gente fica aqui, faz um churrasquinho e deixamos isso aí. Mas vai chegar um momento que ela vai ter que subir, ela vai ter que transpor esse obstáculo. Isso foi o que o Chico avisou para ele. Então, a gente tem que entender, quando
o Espírito de verdade fala para nós, para elevarmos a resignação ao nível das nossas provas, é exatamente para nos prepararmos, porque nós precisaremos vencer e superar tudo isso. Por isso, a paz, a tranquilidade, né, Wagner? O conhecimento, para que a gente caminhe sempre ao lado uns dos outros, né? Porque quando a gente está caminhando junto, é muito mais fácil, né? A gente nem percebe as dificuldades. Vocês já perceberam quando vocês estão fazendo caminhada? Uma coisa é fazer caminhada sozinho. Agora, quando tem alguém que vai conversando com você, você nem percebe o trajeto. E às vezes você caminha muito mais. Nós estamos aqui num grupo procurando juntos aprendermos e caminharmos. Então, que a energia do grupo nos auxilie em todo este processo. Boa noite, Luciene. Seja muito bem-vinda. Então, é exatamente isso que o Espírito de Verdade fala para nós no item 6. Já passando para o item 7 desta mesma leitura, ele já vai trazer aquela preocupação que talvez muitos de nós temos. Poxa, mas eu estou caminhando e nesta caminhada eu vou sentir cansaço, eu vou sentir dor, né? E aí o Espírito de Verdade vai falar assim, é normal você sentir cansaço, é normal você sentir dor, por quê? Porque você ainda não está totalmente preparado, mas fique tranquilo, porque eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que irá curá-los. São exatamente frases que o próprio codificador coloca ali na mensagem do Espírito de Verdade. Ele é um médico. Então, nesse seu trajeto, nessa sua caminhada, nós estamos aí recém-saídos, né, de um período de Olimpíadas. Gente, quem consegue vencer, quem consegue subir ao pódio, quem consegue ganhar uma medalha, são exatamente aqueles que se esforçam. Mas a gente sabe que se acontecer alguma coisa com eles, vai ter um médico ali que vai auxiliá-los fisicamente. Da mesma forma somos nós. Nós estamos na Olimpíada da vida. Nós vamos subir ao pódio, mas por isso nós vamos ter que dedicar, nós vamos ter que esforçar, elevar a resignação ao nível das nossas provas. E se a gente, por algum motivo, acontecer alguma coisa, o médico das almas, ele mesmo diz, ele estará do nosso lado. Lembra do início do capítulo? O Paráclito, ou aquele que a gente chama para estar ao nosso lado e nos acompanhar? Pois é o próprio Cristo que diz isso e fala, olha, vocês podem caminhar sossegados, que eu estou aqui. Vocês lembram? Eu acho que quase todos conhecem aquela mensagem Pegadas na Areia, uma mensagem muito interessante, né? Não lembro, não sei dela toda de cor, mas só para relembrar e reavivar na memória aqueles que a conhecem, são pessoas que estão ali conversando, discutindo, de repente estão caminhando, opa, Jesus falou, eu estou caminhando contigo, vá firme, vá, não se preocupe, e aí vai caminhando, ele vai percebendo 2 pares de pegada na areia, aí chega num determinado momento que uma das pegadas desaparece, só tem uma, e aí ele começa a ficar preocupado porque não enxerga outra. Aí ele fala, opa, será que Jesus me abandonou? E aí quando ele consegue transpor ali certo obstáculo, ele fica preocupado, fala, Jesus, poxa, no momento que eu mais precisei, o Senhor me abandonou, deixou eu caminhando sozinho, só percebi um par de pegadas na areia. Aí Jesus falou, pois é justamente naquele momento que você percebeu um único par de pegadas, eu estava te carregando. Por quê? Porque nesse processo de despertar, muitas das vezes nós nos veremos em provas que são realmente difíceis e complicadas, delicadas, mas Ele estará sempre conosco a partir do momento que nós o chamarmos para o nosso lado. Paráclito, advogado, convide Ele, mas para você convidar, você tem que estar com as portas do seu coração e da mente abertos. Caso contrário, não. E o próprio Cristo diz para a gente aprender a buscar a eternidade nas suas palavras. Gente, isso é interessante. E a gente vai até falar, quando estivermos comentando o próximo capítulo, ali logo na introdução, bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos trazer um pouquinho do significado da palavra bem-aventurados, que muitos de nós não conseguimos dar a ela o significado correto. Muitos traduzem por felizes. Sim, felizes, mas em que tipo de felicidade seria essa? Como que o grego avaliava? A gente vai ver isso quando estivermos iniciando o nosso estudo sobre pobres de espírito, que é o próximo capítulo. Né, Kelly Souza, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente tem que buscar, e Jesus diz, busque
eternidade nas minhas palavras. Olá, André Valério. Busque eternidade. E o que a gente geralmente quer buscar? A gente quer buscar imediatidade. E não é assim. As palavras do Cristo, a gente já comentou aqui, os apóstolos, principalmente aqueles 12 que estavam mais próximos de Jesus, principalmente os 11, vamos tirar Judas aí desse contexto, porque ele não vivenciou essa outra parte, mas os 11 apóstolos, eles conseguiram entender a mensagem do Cristo apenas e tão somente depois do terceiro dia da crucificação, que Jesus ressurgiu e apareceu para eles. Eles também não conseguiam entender a eternidade das palavras e dos ensinamentos do Cristo. E quando eles perceberam, aí eles saíram para o mundo para divulgar. E mesmo assim com ainda um certo receio, porque tiveram que enfrentar o mundo. Se nós começarmos a buscar a eternidade nessas palavras, veja, a gente não precisa fazer como os apóstolos. Nós não precisamos hoje ser crucificados, como Paulo, crucificado, teve a cabeça cortada, ou como o próprio Pedro, que foi crucificado e falou, opa, não sou digno de ser crucificado como Cristo, me coloca de cabeça para baixo. Hoje a gente não precisa disso para dar testemunho dessa eternidade das palavras. A gente precisa apenas e tão somente individualizá-las e trazer para o nosso próprio íntimo e as nossas reflexões. Nós não precisamos sair esparramando para todo mundo, e eu gosto até de falar isso porque aqui nesse nosso grupo há pessoas que não são espíritas, e dentro da sua religião não pode nem comentar com o vizinho ou nem com o familiar, muito menos com o pastor, alguém que ouviu alguma coisa ou falaram de espiritismo. Por isso que a gente não tem essa preocupação aqui, e você não tem que sair falando, não, assuma dentro de você. Analise, avalie tudo sob o prisma da lógica e da razão. Essas palavras do próprio Cristo. Busque a sua interpretação. Não precisamos de sacrifícios para isso. As coisas podem e devem ser feitas de acordo com a nossa própria evolução. Vamos com calma, devagar, mas o importante é a gente captar esta mensagem. E aí nós vamos facilitando, sobretudo, as nossas provas. Isso é o que é mais importante. Nós temos todo o acesso a todas as informações e, como não precisamos de exteriorizar e como não precisamos de sacrifício, fica muito mais fácil para todos nós, porque o principal, talvez o único objetivo de tudo isso é a eliminação dos nossos vícios, dos nossos defeitos e a sua substituição por virtude. Essa transformação, essa reforma íntima é exatamente aquilo que nós precisamos. Depois, no item 8 deste capítulo, e aí já fechando, este capítulo 6º que nós estamos estudando, a gente vai ver mais uma vez essa espiritualidade maravilhosa e sobretudo o Espírito de Verdade, Cida Costa, Leila Chaves, sejam bem-vindos. A gente vai ver e perceber, Vânia Assunção, como que o Espírito de Verdade vai fechar. Ele vai dizer o seguinte, que Deus consola aos humildes e dá força aos aflitos. Gente, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer, nós precisamos aprender a interpretar as coisas. Bom, quando diz que Deus consola os humildes, não significa que ele esquece dos outros, não. De jeito nenhum. Quando diz que Deus consola os humildes, e a gente vai ver lá de novo, nos pobres de espírito, olha uma interpretação sistemática, significa que os humildes conseguem perceber a consolação. Claro. Porque aqueles que são orgulhosos, eles não vão conseguir perceber a consolação. Porque eles acham que tudo deveria ser para eles. Eles são os principais. Eles são os maiorais, os outros não merecem. Ora, quando a gente começa a olhar e comparar com os outros, é complicado. Então, o Espírito de Verdade, ele fala que Deus consola os humildes, no sentido de que os humildes conseguem perceber. É igual ao exemplo que a gente cita, o sol. O sol não nasce para todo mundo, gente. A chuva, quando cai, não cai para todo mundo. A natureza mostra isso. Ela não escolhe.
ó, é para aquele ou para aquele outro, senão cada um estaria andando e estaria chovendo na cabeça de um, não estava chovendo na cabeça. Então, não é assim. Então, tem a expressão Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Por quê? Porque esses percebem e esses buscam Deus. Quando Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, por quê? Porque eles acham que estão bons, que estão perfeitos. Então eles não precisam de nada. Infelizmente a gente só busca quando a gente está precisando. A gente só valoriza quando a gente perde. Então nós precisamos mudar um pouquinho essa conceituação. E isso é um trabalho íntimo, pessoal. Continua o Espírito de Verdade dizendo que junto com cada lágrima há sempre um bálsamo que consola. Vocês já perceberam nisso? Gente, por mais que a gente assim, por mais que as pessoas estejam afastadas, vamos dizer, de qualquer tipo de religião, vocês já perceberam que sempre tem algo, alguma coisa, alguém que chega e exatamente oferece um bálsamo? Prestem atenção para vocês verem, Deus não deixa ninguém desamparado. O exemplo clássico está aí, no nosso país é fácil, né? O SUS. Gente, vocês já viram alguém deixar de ser atendido no SUS? Ah, o bandido trocou tiro com a polícia, levou um tiro e leva ele para o SUS. Eles vão deixar de atendê-lo lá no SUS? Ah, não, tem que deixar de atender sim, porque aquilo é um bandido. Não, não deixa. Isso, gente, é um exemplo que nós estamos vendo de pessoas humanas. Agora vocês imaginem Deus. Deus também não desampara. Junto com cada lágrima existe um bálsamo. A gente só tem que enxergar este bálsamo, né, seu Luiz Alberto? Seja muito bem-vindo. A gente só precisa enxergar o bálsamo. Se a gente parar e ficar só reclamando, blasfemando, a blasfêmia e a reclamação, por exemplo, ela vai tapar os nossos olhos e nos impedir de enxergar os benefícios e principalmente o bálsamo. Então, a gente tem que em determinados momentos parar, respirar profundamente, olhar para os lados e tentar enxergar este bálsamo. Isto é a representação do Cristo Consolador. Sempre quando acontecer alguma coisa, vai aparecer um vizinho, vai aparecer um amigo, às vezes pessoa que você menos espera, e vai chegar e vai falar para você, ó, você precisar de alguma coisa, tá? Às vezes você recebe um telefonema que você não estava nem esperando, e a pessoa pega e se oferece. Um seu colega de trabalho, às vezes vai perceber, olha, eu vi que você não está legal, se estiver precisando de alguma coisa. Então sempre tem, esse é um exemplo assim muito grotesco, mas tem muito mais do que isso. E às vezes tem aquela consolação que a gente não percebe. Tem uma historinha também bem interessante que ilustra isso. Sabe? Aquela pessoa que caminha pelo deserto e de repente chega num determinado ponto, ela não está aguentando mais de sede. E aí ela fala, nossa, Deus poderia mandar um copo d'água para mim? Né? Faz um milagre aí, manda um copo de água para refrescar. Só que a pessoa pede, faz essa oração e fica esperando cair um copo d'água do céu. Só que Deus utiliza-se de formas diferentes. Aí ele vai e recebe uma inspiração. O seu anjo da guarda vai lá e sopra no seu ouvido. Filho, tem força. Siga, pegue aquele caminho, vá que você vai encontrar água. E aí a pessoa pega, levanta, não adianta, não vou ficar esperando, vou levantar e vou. Aí quando encontra água, né, a pessoa ainda fala, nossa, aí tá vendo? Se eu ficasse esperando Deus, ele não ia me mandar nunca. Se não fosse eu ter força e coragem para caminhar e pegar esse caminho, mas mal sabia ele que ele foi inspirado exatamente a pegar aquele caminho. O bálsamo estava ali do lado dele e o ajudou. Só que nós não enxergamos essas forças invisíveis que nos dão exatamente essa coragem. E nós temos muitas. Nosso anjo de guarda, por exemplo, é um. Às vezes um familiar querido vem e nos inspira. Então nós recebemos várias formas de bálsamos na nossa vida.
a gente só precisa enxergar. E de uma coisa eu posso garantir para vocês: sempre nós teremos um. Basta nós confiarmos. Cristo, o Consolador, deixou isso muito claro para nós. Nós temos várias histórias. Vocês pegam aí pessoas que de repente, pegou e estava até pensando em suicídio, de repente passa alguém, deixa uma mensagem, a pessoa lê aquela mensagem, nossa, essa mensagem aqui evitou que eu suicidasse ou que uma outra pessoa suicidasse. Claro que para as grandes almas talvez fique até mais fácil, né? Nós temos a história do Chico, por exemplo, Chico Xavier, aquele dia que ele saía e que não tinha nada, para poder levar para ninguém, e aí ele teve o Emmanuel falou, não, pega a água aí, vamos levar a água. Pega a água, vamos benzer a água, a gente leva e dá para as pessoas. E aí pegou, levou, chegou lá no local, as pessoas tinham perdido já até, porque a ponte caiu, perderam até o lugar de ficar. E alguns até reclamaram, poxa, mas hoje você veio e você não trouxe nada de comer. Aí tem uma senhora que falou, gente, todas as vezes ele vem cá e traz as coisas. Hoje ele não tinha, trouxe água. A gente deveria estar agradecendo. Por que a gente não canta de alegria por ele estar aqui conosco e tal? E aí passa um pouquinho, um caminhão buzina, tô procurando aí o Chico Xavier, vocês sabem quem que é e tal? Aí o Chico se apresenta, foi lá, opa, sou eu e tal. Não, é que eu estou te procurando, uma pessoa lá de São Paulo mandou aqui um monte de alimentos aqui para você, muito agradecido por aquilo que você fez, por ele, pela consolação que você prestou a ele, e ele pediu para te entregar. Ah, mas o Chico falou, mãe, como é que você descobriu que eu estava aqui? Aí ele falou, não, é que eu cheguei lá na sua casa e tinha lá um velhinho de barba branca e tal, e me mostrou a direção e pediu para eu trazer aqui. Mas espera aí, um velhinho de barba branca, você sabe o nome dele? Ele disse que chama Bezerra. E, olha, veja, Chico recebeu um tipo de consolo, não foi só ele, as pessoas que ali estavam. E quem foi? Bezerra. Apareceu para aquele motorista e indicou o caminho. Então, gente, sempre tem algum consolo, e aqueles que estão mais ligados vão perceber com mais facilidade, né, Volney? Volney Macedo, boa noite, seja muito bem-vindo. Vão perceber com mais tranquilidade, com mais facilidade. É isso que nós estamos falando. E enfim, Espírito de Verdade vai fechar essa mensagem com, eu diria que 4 palavrinhas que são, assim, para mim, fantásticas. Ele vai falar da abnegação e do devotamento. Que ambas, abnegação e devotamento, são verdadeiras preces. Vocês já imaginaram quando vocês não têm palavras para expressar alguma coisa? O sentimento, ele faz por si só. E o Espírito de Verdade diz que a abnegação, que nada mais é do que um desinteresse, e um devotamento, são verdadeiras preces que irão exatamente te conectar com o mais alto. E essas 2 palavrinhas, abnegação e devotamento, elas vão trazer consigo a caridade e a humildade. Vejam, o sentimento falando mais do que palavras. A gente precisa aprender isso. Deixar o sentimento falar, o sentimento conversar. E esse sentimento, gente, ele não é só uma exteriorização das nossas preces, mas ele é também uma interiorização da presença divina dentro de nós, né, Fabiola? Seja bem-vinda. Ele é a interiorização dessa paz e tranquilidade que nós sempre buscamos. Abnegação, devotamento, caridade, humildade. E a gente precisa sair por aí fazendo propagandas? Os outros precisam ver? Os outros precisam saber? Não. Apenas e tão somente nós. Que, como disse o Cristo, meu Pai que está no céu conhece o segredo que está dentro do seu coração. Dessa forma, nós fechamos esse capítulo 6. No nosso próximo encontro, a gente vai entrar, neste interessantíssimo também capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Garanto a vocês, são muitas informações interessantes. Claro que vários de vocês já sabem, já conhecem, mas vai nos ajudar a esclarecer ainda mais como chegar a este nível da consolação e principalmente da conexão com o nosso Mestre amado e querido Jesus. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.